Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de 24 de maio de 2023. A primeira parte da nossa ordem do dia é uma audição à entidade reguladora para a comunicação social, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a eliminação do nome do professor Mário Mesquita da capa da edição do livro Desinformação, Contexto Nacional e Europeu. Connosco está a direção, o Conselho da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Quero cumprimentar o Dr. Sebastião Póvoas, Presidente do Conselho Regulador, o Dr. Francisco Azevedo e Silva, vogal do Conselho Regulador, e a Dra. Fátima Rezende, também vogal do Conselho Regulador. Quero também agradecer o facto de aqui estarem. Todos os senhores e senhores deputados sabem que houve uma primeira indicação de parte da ERC de indisponibilidade para vir à Comissão. Quero dizer ao Dr. Sebastião Póvoas que o nosso entendimento é que a ERC deve vir à Comissão Parlamentar sempre que essa colaboração é-lhe solicitada, e eu quero agradecer o facto de, depois na segunda-feira, os serviços terem-me contactado, dizendo que os vossos serviços também haviam contactado a Assembleia da República, manifestando essa disponibilidade para aqui virem. Eu quero registar esse momento. Nós vamos trabalhar com a grelha de tempos tradicional para as audições em comissão. A primeira ronda será pelo Grupo Parlamentar Requerente, que terá 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Responde depois a entidade reguladora para a comunicação social, também 5 minutos. Cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos para colocar as questões que entender, obviamente, desejavelmente dentro daquilo que é o assunto do requerimento, e a ERC responde também individualmente a cada grupo parlamentar por os mesmos 5 minutos. A primeira ronda termina com 2 minutos de novo para o grupo parlamentar requerente e também com resposta de 2 minutos individual. Depois veremos se justifica ou não justifica uma segunda ronda. Bem, feitas as apresentações, se os senhores e senhores deputados estiverem de acordo, dávamos início à audição. Quero mais uma vez saudar a presença do Dr. Sebastião Póvoas e de todo o Conselho Regulador da ERC, e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosário Gamboa, para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Conselho Regulador, as senhoras e senhores deputados. O professor Mário Mesquita era, quando da sua morte, vice-presidente da ERC, coordenador da coleção da regulação dos mídias desde 2018 e supervisor do livro Desinformação, Contexto Europeu e Nacional, cuja primeira versão do estudo foi apresentada no Parlamento em abril de 2019. Segundo declarações públicas da editora Almedina, a mesma recebeu a versão do livro a 15 de julho de 2022, ou seja, um mês e meio após a morte do Dr. Mário Mesquita. Ainda segundo o diretor editorial da Almedina, a capa da versão inicial do livro com o nome Mário Mesquita foi difundida no Universo Livreiro no final de setembro, com a indicação que seria lançada em outubro. Curiosamente, nessa versão inicial, Mário Mesquita constava na ficha técnica como autor único da obra que a ERC enviou para a editora. Segundo a mesma fonte, o lançamento foi adiado a pedido da ERC e, a 20 de outubro, por determinação do Sr. Presidente do Conselho Regulador, receberam ordem para suprimir o nome de Mário Mesquita. O livro, quando chegou às livrarias, em 23, não tinha qualquer nome na capa, ao contrário de todas as obras da coleção Regulamentação e Mídia. Na ficha técnica surgiam os 2 nomes que ainda hoje todos nós sabemos quais são. Estes são factos que existiram e que a ERC assumiu. Esta supressão gerou uma onda de repúdio a nível nacional. O Presidente da República viu o ato com estranheza, considerou ofensivo da memória de alguém que deu à democracia, à liberdade de imprensa e à ERC o seu melhor na vida. O general Ramalhianos classificou o ato como humilhação pós-mortem, atentatória do legado de Mário Mesquita e da dignidade do seu caráter, e outras vozes sucederam, centenas de vozes, entre elas a do Sindicato de Jornalistas. Numa entrevista ao DN de 23 de janeiro de 23, o Sr. Presidente do Conselho Regulador, comentando estas reações, assumiu que isto teria sido um ato seu, classificando a onda de indignação como um espetáculo de circo mediático, uma questão que não tem relevância nenhuma. Ora, os factos relatados, não é esse o nosso entendimento, suscitam questões e, por isso, no âmbito do exercício das competências da AR, estamos aqui. Assim, entendendo que o Conselho Regulador, de acordo com a sua dimensão estatutária, é um órgão colegial
responsável pela definição e implementação das atividades da entidade reguladora, gostaria de lhes colocar algumas questões. O Sr. Presidente, Dr. Sebastião Povas, numa entrevista ao DN, de 27 de janeiro, diz que a razão de ter suprimido o nome da capa é o facto de se tratar de uma coordenação e não de uma autoria. Ora, todos os livros desta coleção têm referidos na capa os nomes dos seus autores, coordenadores ou supervisores. No único caso que foi realizada por pessoas internas à ERC, a saber, o número 4, o mesmo tem na capa o nome dos seus coordenadores. Se era este o denominado consagrado, uso consagrado, segundo a designação que consta no Código de Direitos de Autor, na coleção, por que razão a alterou? Numa entrevista, a propósito, nesta mesma entrevista, desta decisão unilateral, o Sr. Presidente argumenta que foi natural porque é o Presidente que delega e distribui os vários pelouros de acordo com a vocação de cada um. De facto, de acordo com os estatutos da ERC, na linha C do artigo 26, é sim, é o Presidente que determina as áreas de intervenção preferencial dos vários membros. Mas distribuir áreas significa delegar competências que são próprias de um órgão colegial e que são vastas e extensas, de acordo com o artigo 24, e que não pertencem ao Presidente? Os senhores vogais, doutora Fátima Lima, Francisco Azevedo e Silva. Numa notícia publicada no DN, em 27 de janeiro, os senhores vogais assumem por escrito terem manifestado a vossa discordância face à decisão de eliminação do nome do professor Mário Mesquita da capa do livro em apreço. A questão foi analisada em sede do Conselho Regulador. Entendem que devia ter sido. Existiu uma validação interna daquilo que saiu cá para fora, de uma versão final, capa e miolo, do mesmo livro já citado, que foi feita a 6 de dezembro de 2022. Participaram nessa validação. E depois tinha um conjunto de questões para o Sr. Vogal João Figueiredo, mas que na sua ausência vou dirigi-las ao Sr. Presidente. Algumas, por menos delas. O senhor considera a assunção do Sr. João Pedro Figueiredo como coordenador terá ocorrido depois da morte do Dr. Mário Mesquita. É assim? Em que é que consistiu o trabalho de supervisão que se terá realizado entre a morte do Dr. Mário Mesquita e o 15 de julho, isto é, 1 mês e meio. Depois, posteriormente, de acordo com a referência de que terá existido uma nova versão, capa miolo de 6, eu perguntava-lhe duas coisas, Sr. Presidente. O Dr. João Pedro Figueiredo participou nesta elaboração? Em que é que consistiu esta elaboração? Quais foram sumariamente as alterações significativas entre esta última versão e a versão que foi apresentada e enviada pela ERC à editora a 15 de junho? E, finalmente, o senhor diz que a alteração se deveu a uma questão de coautoria. O que é que significa ser uma questão de coautoria? Porque neste livro há vários autores, tal como está indicado, vários autores. E não é uma coletânea. Este livro não tem identificação nos capítulos, de acordo com o Código de Direito de Autores, dos respectivos autores. É outra situação que aqui está em causa. O senhor Presidente fala numa questão de coautoria. Aquilo que está na ficha técnica que os senhores aprovaram, o senhor, por menos, o senhor aprovou, é uma supervisão por duas pessoas em paridade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que esgotei o meu tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Vamos dar a palavra ao Presidente do Conselho Regulador, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Tem a palavra também para responder durante os próximos 5 minutos, o Dr. Sebastião Povas. Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. E precipuamente o Sr. Presidente desta Comissão, é que sempre com gosto e respeito que o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social comparece perante a Assembleia da República, que respeita e venera como um órgão de soberania que é, e nós respeitamos
todos os órgãos de soberania e estamos disponíveis para todas as explicações que nos sejam solicitadas. No entanto, eu respondendo à senhora deputada Rosário Gamboa, com muito gosto e muita estima, cumpre-me dizer o seguinte: não existem duas edições ou duas versões do livro. O que aconteceu é que houve uma alteração da capa do livro, e só da capa, uma vez que o senhor doutor, Sr. Professor Mário Mesquita, teve uma primeira apresentação aqui na Assembleia da República e depois, por razões que são públicas e notórias, a coordenação passou a ser feita pelo Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, que fez várias alterações, várias e relevantes alterações. Eu tenho aqui o texto do Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, que está onde estão assinaladas a cor todas as alterações que o Sr. Dr. João Pedro Figueiredo fez e que representam quase uma nova versão. E eu deixaria ao Sr. Presidente para que verifique e distribua, porque estão assinaladas todas as alterações que foram feitas. Por outro lado, a coordenação foi feita por uma equipa constituída pela doutora Ângela Cruz, que por acaso está aqui presente, doutora Eulália Pereira, doutor Francisco Azevedo, que não é este nosso membro do Conselho, doutora Marta Carvalho e o doutor Pedro Puga, e todos eles constam da ficha técnica. Estão aí, os seus deputados têm. Quanto à capa, há, de facto, neste novo modelo de capa, o nome do coordenador ou do supervisor em todos aqueles que o coordenador e o supervisor eram pessoas que não constituíam o staff da entidade reguladora. Era à exceção de um caso em que aparece o Dr. João Pedro Figueiredo e outra pessoa. Todas as outras edições anteriores não, eu vou deixar ao Sr. Presidente, não têm na capa o nome de nenhum coordenador, nem de nenhum supervisor. Passou a ter esta, entendi, e depois de consultar informalmente os colegas, que existindo vários coordenadores e vários supervisores, seria exaustivo colocar o nome de todos e, portanto, optou-se por seguir um modelo primitivo e não ter o nome de ninguém. No entanto, como o senhor professor Mário Mesquita foi, digamos assim, a força motriz desta coleção, entendemos fazer-lhe uma referência na contracapa, referência essa elogiosa, aliás, justa, que também fizemos no nosso, quando da morte, no nosso site, ainda está no site da ERC, a referência ao professor Mário Mesquita. Essa referência mantém-se juntamente com um vídeo em que ele está a apresentar um dos livros, mantém-se, malgrado o tempo que passou e não foi eliminada. Na reunião do Conselho Coordenador foi lido um texto que eu elaborei de referência elogiosa ao trabalho do professor Mário Mesquita,
Também tivemos oportunidade de receber na ERC a filha do professor Mário Mesquita. Fizemos uma reunião do Conselho Regulador, em que eu fiz questão, com a anuência dos meus colegas, que a filha do professor Mário Mesquita se sentasse exatamente no lugar onde o pai se sentava durante as sessões, e oferecemos-lhe a placa que estava na porta da entrada dele. Além do mais, durante o período de doença do professor Mário Mesquita, eu que tive sempre uma relação, todas as relações humanas têm altos e baixos, mas tive sempre uma relação cordial, até porque, para além do Conselho Regulador, fazíamos os dois parte da direção executiva. Eu tive a oportunidade de lhe ligar diariamente e levei ao Conselho Regulador, e que foi aprovado como deliberação, um despacho em que dispensava o professor Mário Mesquita de apresentar qualquer atestado médico para justificar as faltas, baseando-me no artigo e princípio do Código de Processo Civil, que se tratava de um facto notório que não necessitava de alegação nem de prova. Portanto, isto é só para dizer, e vou concluir, Sr. Presidente, que sei que estou a ultrapassar, e para responder à excelentíssima deputada que me interpelou diretamente, não entendemos que não foi feito nenhum agravo à memória do professor Mário Mesquita, pelo qual mantemos e temos toda a consideração e respeito. É tudo, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente da ERC e os restantes elementos presentes. Ouvimos hoje o Sr. Presidente da ERC pronunciar-se sobre um tema que manifestamente não faz parte das atribuições, das competências e dos poderes atribuídos a esta Comissão. Não nos cabe a nós pronunciar sobre a bondade ou não de um nome, de uma qualquer pessoa ou cidadão, ainda que se trate de uma prestigiada individualidade, ser retirada da capa de um livro. Nem o Grupo Parlamentar do PSD acha adequado que a Comissão se pronuncie sobre esta matéria. E isto por uma razão muito simples, ou seja, a de que este assunto não se insere no âmbito daquilo que compete a esta Comissão acompanhar e apreciar. Gostaria de lembrar aos senhores deputados a linha C do artigo 2º do Regulamento da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, dizendo que no âmbito da Comissão compete, e passo a citar, ocupar-se das políticas relativas à comunicação social, incluindo designadamente as questões relativas aos seus órgãos públicos e privados, aos serviços públicos de rádio e televisão, à televisão digital terrestre e às novas gerações de banda larga, ocupar-se das políticas relativas à comunicação e aos novos canais de comunicação, como as redes sociais e os blogs, ocupar-se de matérias conexas com os direitos de autor, com a comunicação social, sem prejuízo da necessária articulação com a Comissão de Educação e Ciência no que respeita à criação científica. É essa a razão pela qual o PSD não votou favoravelmente este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nem o poderia ou deveria fazer, apesar de normalmente não se opor ao debate e à discussão dos mais diversos temas que se incluam no objeto de trabalho desta Comissão. Por seu turno, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, munido da sua maioria absoluta, tem vindo a abandonar os princípios de pluralismo e abertura, chumbando o direito àquilo que não lhe convém e que são, muitas vezes, questões pertinentes e que estão inequivocamente no âmbito desta Comissão. A propósito, dou o exemplo recente: o Grupo Parlamentar do PSD pediu a realização de um conjunto de audições a entidades do setor da comunicação social, tendo em vista a análise e uma reflexão sobre a atividade reguladora da ERC
e que veio a ser liminarmente chumbada, porque seguramente que este assunto de natureza política da comunicação social não convinha à maioria absoluta do PS que fosse abordado. Na mesma linha de atuação, o grupo parlamentar do PS tanto chumba o que não lhe convém, como impõe aquilo que lhe é da sua conveniência, audições sobre assuntos que nada têm a ver com aquilo que compete a esta Comissão. Pelo que, Sr. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em coerência com o que acabamos de afirmar, o grupo parlamentar do PSD não irá colocar qualquer questão, pois não irá contribuir para a instrumentalização e descaracterização desta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Eu não posso deixar de fazer, não vou entrar na litigância partidária, não me compete a mim isso, mas enquanto Presidente da Mesa e desta Comissão, o que quero lhe dizer é que entendo que o requerimento do PS cumpre aquilo que são os requisitos da Comissão de Cultura, porque senão não o teria agendado. E, portanto, da mesma forma que achei que o primeiro ofício que veio da ERC, com o qual eu não concordava, mandei para parecer do Presidente da Assembleia da República, também quero aqui dizer que acho que um grupo parlamentar que questiona uma entidade pública que é, aliás, eleita pela Assembleia da República, sobre a autoria de uma obra, onde consta ou não consta um autor, onde consta ou não consta um coordenador, parece-me que está claramente no âmbito da Comissão Parlamentar. Essa é, pelo menos, o meu entendimento, e se tivesse outro entendimento, não teria aceito o requerimento. Não sei se o Sr. Presidente quer responder a alguma questão ou se prescinde da resposta. Sr. Presidente, eu prescindo da resposta, mas só gostaria de dizer que nós temos vindo sempre a esta Comissão com maior abertura e com maior boa vontade, como é nosso dever e nossa obrigação legal e constitucional. Só, se me permite, Vossa Excelência, os senhores e os ilustres deputados presentes, gostaríamos de vir a esta Comissão discutir a lei de imprensa, a lei da rádio, a lei da televisão, tudo aquilo que se prepara em sede da União Europeia para ser transposto para o direito interno, os Media Act, Free Media Act, e tudo aquilo aí consideramos que estamos disponíveis para tudo. Finalmente, cumpre-me dizer o seguinte: os problemas que se perfilam não têm a ver com essas questões, nem têm a ver com as relações entre a ERC e os seus regulados. Há questões internas, mas normalmente as reguladoras têm problemas com os regulados. Pronto, eu finalmente deixaria ao Sr. Presidente o seguinte: o Sr. Professor Mário Mesquita tinha sempre a amabilidade de me entregar, no âmbito do Conselho Consultivo, do Conselho da Direção Executiva, propostas de capas para obras. E eu dava-lhe opinião. Por exemplo, nesta eu achei que pôr aqui podia significar que era uma censura. Nesta eu achei de mau gosto e todos assim. Nesta eu achei que aqui tinha um euro e podia pensar-se que a ERC poderia estar. Enfim, tudo isto eu gostava que o Sr. Presidente, se entender conveniente, os Srs. Deputados veem os vários modelos que nos foram submetidos. Muito obrigado. Será distribuído por todos os grupos parlamentares esta informação, assim como a restante informação que o Sr. Presidente acabou de nos dar. Bem, passava a palavra agora ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, também 5 minutos para colocar as questões que entender. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos membros da ERC.
Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e estamos aqui reunidos para discutir um caso que tem vindo a causar celeuma na nossa sociedade, o caso Mário Mesquita. Trata-se de um episódio que ultrapassa o âmbito da simples celebração de uma vida dedicada ao jornalismo e à defesa da liberdade de imprensa. Mas, por outro lado, consideramos que esta não é uma matéria que se insira nesta comissão, pelo que não faremos grandes considerações. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o antigo Presidente, Ramalho Yanes, expressaram consternação e indignação face à decisão do Presidente da ERC, Dr. Sebastião Póvoas, de omitir o nome de Mário Mesquita da capa do livro Desinformação, Contexto Nacional e Europeu, no qual trabalhava quando morreu em maio de 2022. Sabemos, no entanto, que o Dr. Sebastião Póvoas negou ter cometido qualquer ato que visasse alguma afronta à memória de Mário Mesquita, justificando que a obra em questão não é de autoria, mas uma coletânea, e que o nome de Mário Mesquita consta, e é devidamente creditado, como coordenador da mesma. Sabemos também que o Dr. Sebastião Póvoas escreveu um texto elogioso em relação a Mário Mesquita, texto esse disponível no site da ERC. Ambos estes factos ajudam a dar-nos outra perspectiva sobre o sucedido, desmistificando a ideia de uma intenção menos nobre subjacente ao sucedido. Assim, pensamos ser necessário esclarecer cabalmente nesta comissão qual a intenção real do ato de se retirar o nome de Mário Mesquita da capa da obra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra para responder ao Sr. Deputado, Sr. Presidente da ERC, Dr. Sebastião Póvoas. Eu não posso deixar de concordar com a opinião do Sr. Deputado Jorge Galveias e nada mais tenho a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria cumprimentar todos os representantes do Conselho Regulador da ERC. Eu julgo que já muito foi dito e, honestamente, não tenho expectativa de ter aqui uma versão diferente daquela que foi comunicada oficialmente sobre a omissão do nome do Mário Mesquita de um livro cuja coordenação o jornalista estava a trabalhar na altura da sua morte. Eu estive a consultar a coleção que está disponível para venda na Almedina, no site da Almedina. A coleção tem toda o mesmo grafismo, as capas são todas relativamente parecidas e todas têm, pelo menos no site, a indicação do seu coordenador ou coordenadores, no caso de serem dois, na capa. Não vejo diferença destas edições para aquelas em que Mário Mesquita poderia constar. Não consigo entender os critérios que foram até agora aqui colocados. Julgo que não está em causa a legitimidade do Conselho ou de quem tem essa competência para tomar uma decisão dessas, mas também acho que não está em causa a legitimidade de quem interpreta essa decisão. E, portanto, a minha pergunta é, por um lado, se esta é uma decisão que crie conforto no âmbito da ERC em todos os seus membros, junto dos seus trabalhadores, se é uma decisão confortável e unânime, que está subjacente ao conforto. E, em segundo lugar, pergunto se não era previsível que no contexto de morte de uma personalidade como Mário Mesquita, tendo em conta o seu passado, a sua história e a sua importância, se não era previsível que a publicação do seu nome na capa deste livro, em que ele estava a trabalhar quando morreu, fosse entendida como uma homenagem e que a retirada do nome fosse entendida como a retirada da homenagem ou uma decisão contrária a uma homenagem. Não é apenas uma decisão, digamos assim, de âmbito administrativo, porque ela tem uma carga simbólica perante a morte de um homem
que é muito respeitado neste país, e julgo que foi nesse sentido que o atual Presidente e o ex-Presidente da República também se pronunciaram sobre esta matéria, tanto Ramalhianos como Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, como eu disse, sem expectativa de uma outra versão do que aquela que já foi comunicada, pergunto se não era expectável que houvesse uma comoção perante aquilo que pode ser legitimamente lido como a recusa em homenagear Mário Mesquita na capa de uma edição em que estaria a trabalhar como coordenador, em condições em que outros também trabalharam noutras edições. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra para responder o Sr. Presidente da ERC, Dr. Sebastião Pons. Sra. Deputada, ouvi com toda a atenção. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve a oportunidade de nos fazer, oportunamente, uma série de perguntas por escrito que nós respondemos. Veio este grupo parlamentar e a esta comissão e penso que os esclarecimentos foram dados nessa altura. Agravos, senhora deputada, todos nós sentimos em certos momentos da vida. Eu também me senti muito agravado quando me chamavam vil e mesquinho e vingativo. Também me senti muito agravado. E esses epítetos até podiam constituir ilícitos penais. A não homenagem não constitui, se é que é uma não homenagem, não constitui um ilícito penal, contraordenacional, pode ser encarado como uma falta ou uma omissão de cortesia. E, para além disso, eu não vi mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar esta primeira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, os direitos de autor são, por natureza, bicéfalos, como bem sabe o Sr. Presidente e todos os membros, todos os senhores vogais do Conselho Regulador. Isto é, aos direitos patrimoniais e aos direitos morais, e ambos estão consignados nos Códigos de Direito de Autor. A ERC é uma entidade com responsabilidade na regulação e passa-lhe muitas vezes por as mãos questões exatamente desta natureza. Daqui a complexidade e a importância desta audição. Ora, é evidente que a ERC é titular dos direitos patrimoniais. A indignação que se gerou e a razão desta audição prende-se com o facto do Dr. Mário Mesquita ser o mentor e coordenador de uma obra, e especificamente o criador intelectual da obra, entre aspas, que é aquela que está hoje aqui, conforme a edição anterior que foi balizada e entregue pela ERC na editora. Retiraram porquê? Porque ele morreu, perdeu esta titularidade. Foi por ter morrido que perdeu a titularidade. Ora, foi nesta qualidade que toda a obra foi produzida e a sua participação. E esta titularidade, ao abrigo dos direitos morais, não pode ser negada. E a mesma pressupunha, de acordo com o uso consagrado universal e de acordo com a regra padrão da coleção, que o seu nome constasse na capa do livro que coordenou, tal como alguns exemplares que acabaram de distribuir. O facto de ser uma obra em colaboração ou uma obra coletiva, ser de uma coordenação ou uma supervisão, figuras diversamente invocadas em declarações públicas do Sr. Presidente como configuradora da mesma situação, coisa que não são, mas ainda assim, nada de qualquer uma destas situações elimina os direitos morais de uma titularidade. Esse direito pessoal e moral, que bem explícito que no Código de Direitos de Autor, persiste mesmo nas obras por encomenda, no exercício de uma função, que foi o caso. E ele é inalienável, irrenunciável, imprescritível, perpetuando-se após a morte do autor. Isto é, há legítimos direitos. E há sucessores. Eu gostava, porque há bocadinho o Sr. Presidente não pôde
os senhores membros vogais não tiveram tempo para responder às questões que eu dirigi e pedi-lhe, Sr. Presidente, que permitisse que eu tivesse uma resposta específica dos senhores vogais que aqui estão presentes. Por isso, eu perguntava de novo à senhora doutora Fátima Lima e ao senhor doutor Francisco Azevedo e Silva, que nas declarações públicas prestadas e já referidas na minha pergunta anterior, disseram que estavam contra esta alteração. Eu pergunto se assim é, se manifestaram junto do Sr. Presidente ou no órgão que devia, porque estas competências não estão no Presidente. Estas competências estão num conselho que é colegial. Nenhuma competência está atribuída ao Presidente nesta matéria. Pergunto-lhe se esta matéria foi assunto e, se não foi, se devia ter sido. E também gostava de perguntar, na ausência há bocadinho, tinha um conjunto de questões dirigidas ao Sr. Vogal João Pedro Figueiredo, mas pergunto-lhe só uma. João Paulo, desculpe. João Paulo Figueiredo. Enganei-me. Eu pensei que tinha dito algo mais... Peço imensa desculpa. O Sr. Vogal, Dr. João Pedro Figueiredo. Pergunto-lhe, o senhor também concordou com a ablação do nome do Dr. Mário Mesquita na capa? Gostava que me desse uma resposta direta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Tem a palavra para responder. Tem a palavra para responder o Dr. Sebastião Povas, que é o Presidente do Conselho Regulador da ERC. Se o Sr. Doutor quiser indicar outro vogal, tem a palavra o Dr. Francisco Azevedo e Silva. Aproveito para cumprimentar primeiro todos os senhores deputados e senhores deputados. Eu já responderei diretamente à questão que o senhor deputado Rosário Gamboa pôs, mas antes queria focar dois pontos. Um primeiro é que o ofício que nós enviamos aqui para a Assembleia, tendo a nossa opinião sobre se seria tema ou não desta comissão, era meramente uma opinião, era meramente uma opinião e não uma recusa. Nunca houve recusa da parte da ERC de vir aqui à Assembleia, obviamente. E da minha parte não houve, nem haverá, certamente. Um segundo ponto, para esclarecer os procedimentos dentro da ERC relativamente a esta coleção, seria importante, até para toda a gente perceber, como é que esta coleção funcionava. Ora bem, esta coleção funcionava, o professor Mário Mesquita tinha a tutela da coleção e o Conselho tinha dado plena liberdade ao professor Mário Mesquita, para escolher os temas, para escolher os colaboradores, para escolher quem bem entendesse. O professor Mário Mesquita algumas vezes falava, por gentileza comigo, a comentar os temas ou a comentar os colaboradores que escolhia, mas a decisão, quer dos conteúdos, quer da capa do livro, de qualquer dos livros, foi sempre de Mário Mesquita, e eu, obviamente, via o livro já finalizado. Embora, como lhe disse, simpaticamente e por gentileza, enfim, muitas vezes conversávamos sobre os temas. Posto isto, relativamente à questão que a senhora deputada pôs, tal como sempre aconteceu, nunca nenhum livro foi a reunião do Conselho, nem os outros, nem este. Porque se entende dentro da ERC que quem tem a tutela dos livros tem a tutela dos livros. Isto foi sempre o que foi entendido. Na altura, e por isso este também não foi a Conselho, na altura em que o livro estava a ser feito, e eu acompanhei à distância, ou seja, lendo textos neste próprio livro, tive a oportunidade, uma vez até de almoçar com o professor Mário Mesquita, a discutir, a conversar sobre estes temas, e na altura eu acompanhava o livro à distância, não sabia quem, obviamente, coordenava, quem fazia o quê, tirando essas conversas com o Mário Mesquita.
achei, relativamente à capa do livro, que havia um racional para estar o nome de Mário Mesquita na capa do livro. E achei esse racional, nomeadamente, que era ele ter sido o impulsionador desta coleção, este, no fundo, ser o último trabalho a que ele tinha estado ligado, e pensava eu, também ter sido, no fundo, a pessoa que mais tinha supervisionado o livro. Ora bem, este era o racional, daí a minha vontade em que estivesse na capa do livro. A dado momento, fui informado que haveria muito mais outros colaboradores que tinham acompanhado este livro e que tinham, obviamente, trabalhado no livro da mesma maneira que Mário Mesquita. Bem, eu, perante essa questão, não me passaria pela cabeça, nem na ERC, nem aqui nesta comissão, nem a lado nenhum, me passaria pela cabeça de exigir ou sequer pedir aos outros autores que omitissem o seu nome da capa do livro, estando um dos nomes da capa do livro. Isso, pois, é uma decisão que cabe, obviamente, aos autores. Tentando simplificar, se houver aqui a senhora deputada fizer um livro com o senhor presidente, mas afinal esse livro tiver outros colaboradores, eu obviamente não poderei exigir à senhora deputada que retire o seu nome. Isso é uma decisão entre quem é autor do livro. É uma decisão. Suponho que responderia à sua questão. Não? Muito obrigado. Pergunto se algum membro do Conselho Regulador, de algum outro vogal, quer responder a alguma questão, com a autorização do Sr. Presidente, claro. Então tem a palavra a doutora Fátima Rezende. Pronto, e eu também, Sra. Deputada, bom dia a todos os senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, e a pedir à senhora deputada uma coisa sem importância nenhuma, mas não me trate por Fátima Lima, porque eu utilizo o nome de Fátima Rezende. Aliás, nem percebi como é que apareceu esse nome, pois, mas não tem importância. Eu também publicamente disse que estava contra a retirada do livro, do nome do professor Mário Mesquita, porque eu nunca tive conversas com ele sobre este livro. Este não era os temas que nós falávamos, embora falássemos muito. Ele gostava muito de ir para o meu gabinete e sentar-se na minha mesa e conversarmos ali, mas este não era um tema que fosse abordado por nós. Na minha ideia, ele tinha sido o autor da coleção, e todos ficámos com a ideia, porque não sei se recordam, foi ele que apresentou o primeiro estudo. Aqui todos nós ficámos na cabeça com a ideia que ele é que era o autor, que também não era, porque foram os serviços da ERC que fizeram o primeiro estudo e depois ele é que o apresentou na Assembleia. Mas todos ficámos na cabeça com essa ideia e eu própria também tinha essa ideia na minha cabeça. Só que mais tarde fui informada que, primeiro, todos sabemos que isto foi feito numa altura que já não foi a melhor altura da vida dele, portanto, a colaboração dele não foi a melhor. E todos e vim a saber que houve muitos funcionários da ERC, que, aliás, estes nomes todos que estão na contracapa, são de funcionários da ERC, portanto, vim a saber que tinham sido os funcionários da ERC que tinham feito, os textos e também que o Dr. João Pedro, que irá falar a seguir a mim, fez muitas alterações em todos os textos, como a senhora deputada com certeza irá ver pela cópia que o senhor Presidente lhe deu. De maneira que, posteriormente, quando tive conhecimento que seria, portanto, para estar na capa, justamente deveriam estar os nomes de todas as pessoas, entre estar aqui um rol de gente e não estar nenhum, perguntaram-me qual a minha opinião e aí eu disse que então, nesse caso, e tendo conhecimento que
que havia muitas pessoas a colaborarem no livro, que então o melhor seria não se pôr nome nenhum. Foi essa a justificação. Muito obrigado, doutora Fátima Rezende. Tem a palavra, então, o doutor João Pedro Figueiredo. Muito obrigado. Bom, antes de mais, não posso deixar de referir que é irónico que estejamos a falar de uma questão que levantou tanta polémica pública, não é? Relativamente a um livro cujo tema é precisamente a desinformação. Porque é isso, na verdade, que aqui está em causa, é a difusão de uma notícia falsa, não é? Relativamente a uma suposta retirada do nome de um suposto autor de um livro de uma coleção da ERC. Isto é falso, ok? Na verdade, houve uma capa que terá circulado com o nome do professor Mário Mesquita, que, no entanto, a capa é essa, que não foi validada pela pessoa que devia validar, que era a pessoa que tinha o pelour das publicações, que era o presidente da ERC. Percebe? Pronto. Pelo menos é assim, foi isto como foi informado disto, e portanto, nesse caso não se pode falar sequer de retirada. O que se pode, isto não é uma questão de... E depois, vamos lá ver, o Mário Mesquita não foi autor desta obra. As entidades que estão mais próximas da noção de autoria são os coordenadores, são as pessoas que articulam o texto, que não foi o Mário Mesquita, percebe? Eu próprio colaborei com umas 40 páginas para este livro e não me considero, não estou aqui na qualidade de coordenador, não é? Apareço na qualidade de supervisor, porque supervisionei de facto a obra antes dela ter começado até, não é? Durante e depois da infelicidade do Mário nos ter deixado até ao final. E essa supervisão em que é que se analisa? Analisa-se num trabalho de verificação do teor da obra, no seu conjunto, de percepção, digamos assim, da correção dos seus termos, corrigindo eventualmente aquilo que não esteja bem, não é? E, portanto, validando o trabalho final. Esse é um trabalho de supervisão, ok? Não é um trabalho de autoria. A autoria é feita pelas pessoas que estão a trabalhar, que foram 4 pelo menos. Não foram 4, foram mais, está aí dito. Pronto. Portanto, já agora deixe-me só terminar, faz favor, é assim. Quanto à questão, portanto, ou seja, aquela questão que a senhora deputada invocou da autoria e tudo mais, isso não se aplica aqui. Sim, mas está errado, é assim, isto não tem a ver com direitos de autor. Talvez, eu não sei, eu não ouvi os... Não, está errado porque é assim, não estamos a falar da autoria de uma obra, ok? Falou em direitos morais, imprescritíveis e tudo mais, não é disso que estamos a falar aqui. O que estamos a falar aqui é da ponderação sobre a presença ou não presença de uma pessoa que era muito estimada, pelo menos por mim, por todos nós, acho eu, não é? Mas eu, em particular, tinha grande apego e apreço pelo Mário. Estamos a falar da inclusão ou não inclusão do nome dele na capa de um livro do qual ele teve um papel importante enquanto supervisor, ok? Só que isto não é uma questão nem jurídica, isto é uma questão, quando muito, que se coloca, acho que foi a doutora Joana Mortágua, que falou nisso. Isto é uma questão. O que nós podemos equacionar é se seria... Deputada Joana Mortágua. Desculpe? Foi a deputada Joana Mortágua. Joana Mortágua, exatamente. Deputada. Eu disse senhora deputada, não foi? Não disse senhora deputada. Eu peço imensa desculpa. Pronto. O que está aqui em causa é perceber se esta não seria uma ocasião adequada para se fazer uma homenagem ao Mário Mesquita, não é? E isso é uma questão que se poderia e deveria colocar. Eu digo-lhe uma coisa, eu acho que, tendo sido o Mário Mesquita o promotor da coleção, enfim, que a idealizou e que a pôs à frente, eu acho que seria muito interessante, em termos de homenagem, não é? Atribuir o nome do Mário Mesquita à coleção, sim. Relativamente a este livro em especial, não é? Eu próprio também achei que o Mário Mesquita deveria constar no nome como, enfim, a título de homenagem, não é? No entanto, se verificarmos, o nome do Mário Mesquita está no livro, a homenagem ao Mário Mesquita está no livro. Nós, na contracapa, há um texto especificamente dedicado a ele. Internamente, há um texto dele, da apresentação, publicado, não é? Quando ele apresentou o livro na Assembleia da República, está o texto dele publicado, não é? Ele vem indicado também, juntamente comigo, como supervisor. E, portanto, eu não me parece que esta questão seja tenha, enfim,
nem os contornos de malvadez que lhe foram atribuídos, nem a importância que lhe foram atribuídos, porque o Mário, a memória do Mário, está preservada neste livro, não é? Há questões relacionadas com a autoria relevantes que acho que devem ser colocadas. Não iríamos pôr 4 coordenadores no livro, na capa de um livro, não é? E muito menos todas as pessoas que escreveram e colaboraram, não é? Sendo certo que nas edições anteriores também o que constavam eram os coordenadores, não eram os supervisores, não é? Pronto. Agora, o que eu quero dizer, aliás, eu devo dizer que no dia 17 de novembro, a questão da capa foi-me completamente alheia durante uma série de tempo. Eu apenas em 17 de novembro, não é? Porque eu trabalhava era com a validação do livro, do conteúdo do livro. No dia 17 de novembro, pediram para me pronunciar sobre a questão do livro e sobre a questão da capa, a dizer se quer dar uma revisão final. E eu disse assim, foi o chefe de gabinete que mandou e disse assim, olha, obrigado pelo seu e-mail, já revi em devido tempo o texto do estudo, sendo alheia à questão da determinação do nome que aparecerá na capa e nomeou-lo a título de coordenação. Quanto a esse aspecto, ou de supervisão, e quanto a esse aspecto, já tinha manifestado a minha concordância com a primeira hipótese colocada, supervisão Mário Mesquita. E com uma hipótese alternativa que chegou a ser veiculada, supervisão Mário Mesquita e João Pedro Figueiredo. Como também já referi ao Sr. Presidente, se nenhuma das hipóteses acima referenciadas se figura viável, supervisão de Mário Mesquita ou de ambos, seria preferível não identificar na capa o trabalho de supervisão ou coordenação do estudo ou referir apenas que ficou a cargo do Conselho Regulador. Dito isto, nada mais tenho a acrescentar, ficando o trabalho de inclusão e adequação das referências nominais que devem constar no livro a cargo de quem de direito. Portanto, a minha posição é exatamente esta, não é? Acho que poderia ter havido uma homenagem ao Mário Mesquita, não é? Mas percebo perfeitamente os argumentos que são invocados, não é? Sendo certo que, enfim, há outras hipóteses mais, digamos, razoáveis, em que não mexeriam com os direitos de terceiros, esses sim autores, não é? Se me afigurariam possíveis, como, por exemplo, como lhe disse, atribuir o nome do Mário à coleção, porque foi ele que a idealizou e a lançou. Portanto, é isto que eu tenho a dizer, espero que tenha esclarecido. Muito obrigado, Sr. Dr. João Pedro Figueiredo. Eu sei que nós já tínhamos chegado ao final da primeira ronda, mas a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, acabou de chegar. Como sabem, há sempre dificuldade de alguns grupos parlamentares participarem permanentemente nas comissões, porque partilham comissões à mesma hora. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe, que a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz coloque as suas questões. A Sra. Deputada tem 5 minutos para colocar as questões que entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedir, antes de mais, desculpa e agradecer aos Srs. Deputados por me permitirem fazer esta participação na primeira ronda. Relativamente ao que nos traz aqui hoje, a Iniciativa Liberal considera esta situação anómala, muito mal explicada e é, portanto, esta ocasião apropriada para se retirarem as devidas explicações, que já fui ouvindo em grande medida, mas ainda assim considero que não está devidamente esclarecido, até está um pouco contraditório os esclarecimentos que nos têm vindo dar. Estranhamos, antes de mais, que o Conselho Regulador da ERC tenha manifestado uma pouca aderência e disponibilidade para comparecer nesta comissão, para esclarecer este assunto, principalmente, e porque, pelos vistos, convém relembrar que a nomeação dos membros compete à Assembleia da República, que é quem nomeia, mas é também quem escrutina. E, portanto, isto não pode ser de outra forma, a tal ponto que este Parlamento pode, e relembro também, com uma maioria de 2/3, demitir o órgão em causa. E, neste contexto, convém sublinhar que nenhum dos senhores deputados nesta comissão pode aceitar que as entidades reguladoras tentem furtar-se àquelas que são os esclarecimentos e explicações que devem dar em sede de comissão parlamentar, e se mais não fosse, para isso bastaria a lei número 53 de 2005, que determina que os membros do Conselho da ERC devem comparecer nesta comissão, e passo a citar, para prestar informações ou esclarecimentos sobre as suas atividades, sempre que tal lhes for solicitado, e é isso mesmo que estamos a fazer aqui hoje. Dito isto, e das várias respostas que foram dando no decorrer desta audição, parece que nenhum ou poucos dos membros do Conselho da ERC concordou
ou foi muito efusivo nesta retirada do nome da capa do livro e, portanto, a pergunta óbvia que se tem de fazer é por que motivo é que decidiu retirar-se o nome da capa do livro. Eu percebo os argumentos que tiveram a explanar, mas parece-me que, no fundo, ninguém concordou e depois, afinal, houve aqui uma retirada e perguntar porquê é que foi tomada a decisão final de se retirar o nome da capa. Perguntar também se voltariam a tomar esta decisão face à polémica que se desencadeou, como é que se reagiram às críticas formuladas pelo Sr. Presidente da República e pelo antigo Presidente Ramalho Yanes, e por que motivo os membros do Conselho da ERC escreveram à 12ª Comissão uma carta na qual protestam contra a suposta ingerência política da Assembleia da República no funcionamento da ERC, sendo que, e como eu disse no início da minha intervenção, cabe a esta Comissão, cabe ao Parlamento, escrutinar aquela que é a vossa atividade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra para responder às questões aqui colocadas o Sr. Presidente do Conselho Regulador, Dr. Sebastião Povos. A minha perplexidade é, com o devido respeito, são duas. Eu ouvi com toda a atenção a Sra. Deputada Rosário Gamboa, os Srs. Deputados, todos que estiveram ab início presentes e que ouviram todos. Eu não tenho a clarividência para vir dizer, sem estar presente e ouvir as explicações, que aqui nada foi bem explicado. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pede a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Esclarecer que eu não estava presente, mas o meu assessor estava presente e, portanto, todas as informações que me eram necessárias para a minha intervenção foram-me transmitidas e, quanto mais não fosse, isto está a passar na RTV e eu também poderia ter a oportunidade de ter visto. Ainda mais, há várias notícias que saíram a público, que também sustentam a minha intervenção e, quanto a carta é factual, a vossa pouca disponibilidade para vir cá é factual e as minhas perguntas também se prenderam com isso. Obrigada. E acrescentar que, infelizmente, não consigo estar em 2 sítios ao mesmo tempo, senão teria todo o gosto em ter participado nesta reunião desde o seu início. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Não sei se o Sr. Presidente, o Dr. Sebastião Povos, quer responder às questões. Não quero dizer mais nada. Mais uma vez, eu queria saudar as senhoras deputadas e os seus deputados que me inquiriram, porque estiveram aqui ab início e pessoalmente e ouviram tudo. Pronto, é só isso. Mais nada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu só quero aqui esclarecer uma questão. Os deputados e as deputadas, este é um debate, eu não quero transformar esta nossa audição num debate sobre os deveres e os direitos dos deputados. Os deputados respondem perante o povo que os elegeu. Entram na sala e saem da sala quando entendem que devem entrar e saem da sala quando entendem que devem sair. Os deputados participam em várias comissões. Eu próprio, quando presido esta comissão, já tive que pedir várias vezes para ser substituído, para poder ir a outras reuniões onde estão a discutir temas que são do meu interesse, nomeadamente do meu território. E, portanto, nós não devemos focar as nossas intervenções, as do Sr. Presidente da ERC e a de todos os deputados, sobre o facto de um deputado estar aqui de início ou ter chegado quase no final. O deputado entra e, quando entra, tem todos os direitos que a Constituição lhe confere. Ponto final. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz até fez aqui uma referência simpática a dizer, olha, eu não estive aqui presente, de facto, mas o meu assessor esteve e teve-me a fazer o relatório do que aqui disse. Portanto, não precisamos de uma atitude de correção à postura dos deputados. Eu quero, aliás, vos dizer que nós temos tido notícia nestas semanas, muitas vezes, os portugueses têm-nos seguido, e ainda bem, significa que os portugueses nos julgarão. Quero-vos partilhar convosco que acho que há alguma linguagem que temos tido nas comissões de inquérito é excessiva. A forma como nós tratamos algumas pessoas que aqui vêm, a forma acusatória como fazemos sobre algumas pessoas, achando que elas mentem à partida, acho que é excessivo. Excessivo. Ainda que os deputados na comissão de inquérito sejam juízes, temo um dia chegar a um tribunal e ter um juiz que, à partida, me acha mentiroso ou me acha já culpado.
E isso também, essa reflexão deve ser feita pelos deputados e pelos deputados. Mas, já agora, Sr. Doutor, também parece que não compete à ERC vir aqui fazer um juízo de valor sobre aquilo que é o trabalho dos deputados nesta comissão ou noutra qualquer. Eu próprio quero dizer que, ouvindo o Dr. João Pedro Figueiredo, fiquei com dúvidas. E acho, aliás, que o Dr. João Pedro Figueiredo colocou a questão correta, que é mesmo uma questão de desinformação. Porque, ouvindo o Dr. João Pedro Figueiredo dizendo que concordou com o nome do professor Mário Mesquita no nome, depois disse, bom, mas se não for só assim, também concordo que seja o professor Mário Mesquita e o meu. E se não for nenhum, também concordo, de facto, vai-me desculpar, mas deixa no ar que a desinformação tem terreno aqui para lavrar, porque qualquer das opções me parece bem. Foi aquilo que disse. Portanto, não vale a pena a gente culpar-se uns aos outros. Não vale a pena a gente culpar-se uns aos outros. Temos que nos respeitar. Eu acho que sempre respeitei e o Parlamento e esta Comissão sempre respeitou a ERC. Temos muito trabalho para frente. Como o Sr. Presidente aqui disse, há matérias que têm a ver com os mídia, que são super atuais neste momento. A própria Comissão já falou várias vezes da proposta de criarmos um grupo de trabalho específico para a questão dos mídia. E, portanto, tudo leva a crer que a próxima sessão legislativa este seja um tema central desta comunicação e que a ERC, espero eu, que a ERC eleita com um novo mandato, venha aqui muitas vezes no âmbito daquilo que é o dever de colaboração destes dois organismos. E, portanto, eu acho que é importante não termos uma atitude urbana, não é? De grande urbanidade e de grande transparência nas relações uns com os outros e nas relações também com os deputados. E já agora, perdoem-me se eu fiz uma análise muito severa sobre o nosso próprio comportamento na TPI. Muito obrigado à presença de todos. Quero agradecer ao Dr. Sebastião Póvoas. Sr. Deputado, tem a palavra. Deputado Jorge Galvão. Dizer apenas que o Chega lamenta que, não tendo o Sr. Presidente da ERC respondido a nenhum partido de uma forma, portanto, quer a nós, quer ao PSD, e tendo feito um elogio tão rasgado ao PS, na nossa opinião, isto não é democrático e nós não concordamos de forma nenhuma com esta forma de estar. Muito obrigado. Fica registado o protesto. Eu pergunto aos senhores e senhores deputados se pretendem que haja uma segunda ronda ou se podemos dar por encerrada esta audição. Não havendo inscrições, acho que tomamos uma boa decisão. Quero agradecer a todos os que participaram nesta ronda, em particular ao Sr. Presidente Sebastião Póvoas e aos membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e vamos suspender os nossos trabalhos por 2 minutos, regressamos já a seguir. Muito obrigado.